Bom, pessoal, sei que a maioria de vocês utiliza Windows, então eu vou pegar essa atividade que eu havia proposto para a gente utilizar no Linux e vou adaptar ele para ser usado no Windows, tá? Deixei aqui disponível uma máquina virtual, mostrar para vocês o passo a passo para a configuração do servidor, configuração do framework também, para que a gente comece a trabalhar, tá bom? Então, primeiramente eu vou fazer aqui o download do Champ com o seguinte detalhe: eu vou procurar dentre as versões disponíveis, não a mais atual. Vou procurar uma versão anterior porque eu estou demonstrando aqui no Windows 7. Então, vou utilizar essa versão porque ela é suficiente para rodar o CodeIgniter sem nenhum problema, tá? Então, vou baixar ela. Enquanto baixa, vou abrir aqui uma nova aba e nessa nova aba eu vou fazer o download do CodeIgniter. Navegando aqui no próprio Google, né, eu posso selecionar o primeiro link, venho aqui em Downloads, seleciono esse link aqui. Vou baixar o pacote. A gente vai perceber que o download é muito rápido, porque ele tem apenas 2,6 MB. Se eu abrir aqui o diretório, basta que eu mande extrair aqui. Em seguida, ó, essa pasta já é os arquivos que eu vou utilizar no meu projeto. Então, esse nome eu posso renomear e colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, meu sistema web. Então aqui eu vou colocar todas as informações, todos os arquivos, todas as pastas, todas as configurações que eu quiser para o meu sistema. Vou mover ele aqui para a área de trabalho, só para facilitar colocá-lo no local correto depois que o Champ tiver sido instalado. Está aqui na metade, está baixando. Enquanto isso, só abrir aqui para a gente ver, né, que ele realmente possui aquelas pastas que a gente viu durante as aulas, além da pasta teste, que é uma novidade na última versão. Na última versão do CodeIgniter. Bom, vou criar nesse mesmo local, né, já vou adiantando aqui, a pasta static. Dentro dessa pasta eu vou criar outras duas pastas chamadas CSS e JavaScript, né. Vou aproveitando aqui enquanto o download está sendo feito. Quando concluir, a gente dá continuidade. Sempre que eu criar uma nova pasta, é importante que eu copie esse arquivo index, né. Esse arquivo aqui ele não tem quase nada, só tem uma descrição indicando que o acesso direto ao diretório é proibido, tá bom? É importante que a gente copie esse arquivo e cole em todas as pastas que a gente criar, para que não dê acesso direto ao usuário a essa pasta, tá bom? Quando estiver rodando, eu vou remover esse arquivo para mostrar para vocês a diferença, tá? Então, criei essas pastas, vou deixar pronto aqui para ser utilizada daqui a pouquinho, tá bom? Vou fechar, daqui a pouco eu movo esse diretório para o local correto. Está terminando o download, em seguida já vou fazer o processo de instalação e aí a gente dá continuidade lá no arquivo que eu havia mandado para vocês, né? Vou tentar fazer algo, né? Vou tentar seguir o passo a passo lá. Vou pular algumas etapas só para me adaptar à realidade agora do Windows, tá bom? Então clico aqui, mando instalar. É um processo que demora um pouco, dependendo aí da sua plataforma. Aqui é só um aviso indicando que a gente evite colocar o Champ dentro do diretório arquivos de programas, tá? Mas mesmo assim o Wizard sugere que a gente instale nesse local, ó, C:\Champ, tá bom? Então é ali que ele vai ficar. Desmarca essa opção porque eu não quero utilizar esse gerenciador. Em seguida, só aguardar a instalação terminar e inicializar o servidor, tá bom? Enquanto instala, a gente vai ver o que nós temos aqui no nosso documento, tá certo? Aqui eu tenho o primeiro passo, configuração do servidor, explicando como configurar no Linux, tá? A gente pode saltar para cá, e aí eu tenho aqui, ó, configuração do banco de dados. A gente vai ver que o Champ ele instala também um banco de dados, tá bom? Então, forma de acesso ao banco de dados vai ser um pouquinho diferente. O Champ já vem com o banco de dados configurado e já existe um usuário chamado root, e esse usuário não tem senha. Então, se eu fizer MySQL -u root, eu já vou conseguir entrar em um programa que me dá acesso aos bancos de dados através do usuário root. Então, eu vou poder fazer qualquer coisa, tá? Nesse caso, usando o Champ, eu não vou utilizar essa etapa aqui. Eu não vou criar um novo usuário, não vou dar uma senha para esse novo usuário. Eu vou estar utilizando o root mesmo, porque a gente está preocupado apenas no desenvolvimento. Essa questão de configuração de um usuário para o banco de dados vai ser importante quando a nossa aplicação estiver disponível para o público. Quando eu tiver
contratado um servidor, colocar o meu sistema nesse servidor, aí sim é importante configurar um usuário e senha para acesso a um banco de dados. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai usar o root com a senha em branco. Tá bom? Então vamos lá, ver se... Durante a instalação ele pede acesso o firewall pede que o Apache tenha acesso à rede, né, a gente permite. Em seguida, finalizado o processo de instalação, eu posso deixar essa opção marcada para que o painel de controle seja aberto. Então, seleciono aqui Save, e nesse momento, ó, aqui nesse cantinho apareceu Champ Control, é o painel de controle do Champ. Tá? Então, se eu fechar e quiser voltar para ele, basta eu clicar aqui. Ele vai abrir. Tá? 2 cliques. Ok? Aqui informa quais serviços estão executando nesse momento. Eu tenho todos esses serviços à minha disposição, só que nenhum deles está executando. Se eu tentar acessar http://localhost, perceba que ele não está disponível. Se eu quiser acessar algo através desse endereço, tenho que inicializar o Apache. Eu faço isso através desse botão, Start. Iniciou, quando eu mando executar, agora sim aparece alguma coisa. Tá? Então eu acessei uma pasta dentro do Champ, e dentro dessa pasta eu fui direcionado para a pasta Dashboard. E dentro de Dashboard tem um arquivo HTML informando esses dados aqui para a gente. Tá? Onde é que se encontra esse arquivo? Onde é que se encontra essa pasta? A gente vem aqui no disco local C, Champ, né, foi criado o diretório Champ. Dentro desse diretório tem uma pasta chamada htdocs. Dentro de htdocs a gente tem aqui Dashboard, que é justamente essa pasta que a gente está visualizando. Então, se eu tentar criar aqui uma nova pasta qualquer, teste, e mudar aqui no link, né, na URL, para teste, eu vou acessar justamente aquela pasta. Né? Então, se eu tentar criar aqui um novo arquivo, só para a gente ver o que vai acontecer, né? Criei um novo arquivo, ao atualizar, eu estou vendo isso durante o acesso ao navegador. Então, realmente é ali que se encontram as pastas, os arquivos que estão sendo servidos por esse servidor. Eu vou apagar isso aqui, não vou utilizar isso. Então, se eu tentar acessar novamente o localhost, eu sou direcionado para Dashboard. Tá? Então, o que eu quero? Eu criei aqui uma pasta chamada Meu Sistema Web, eu vou mover para cá, e em seguida eu troco esse nome aqui, Dashboard, para Meu Sistema Web. Aí a gente vai ver que nós vamos entrar no Framework CodeIgnite. Né? Essa pasta aqui é justamente o framework que a gente está acessando. Se eu renomear essa pasta e tentar atualizar, a gente vai ver que essa pasta não vai ser mais encontrada. Então vou voltar com o nome original, atualizando, e voltou a acessar o CodeIgnite. Aqui na pasta Static que eu criei, eu poderia acessá-la digitando Static diretamente, mas olha o que apareceu aqui. Acesso ao diretório é proibido. Isso acontece porque eu criei esse arquivo chamado index. Se eu apagar ele e tentar atualizar a pasta, aparecem aqui todas as duas pastas dentro de static. Então eu uso o arquivo index.html com esse conteúdo que a gente viu agora há pouco, só para informar ao usuário que tentar acessar essa pasta diretamente que ele não tem acesso direto a ele. Tá? Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vou voltar para cá, vamos olhar o que tem no arquivo. Banco de dados. Banco de dados, para acessar o banco de dados do Champ, eu tenho que abrir aqui o painel de controle. Ele não está executando, eu tenho que apertar aqui em Start. Em seguida, eu digo para o firewall permitir o acesso do MySQL através da rede, e em seguida ele já está executando. Se eu clicar aqui em Shell, eu tenho acesso a essa janela, que é o CMD, só que é o CMD que já está no Champ, dentro do diretório Champ. Se eu chamar MySQL sozinho, sem nenhuma opção, eu vou estar entrando no MySQL, tenho acesso a alguns comandos, só que esses comandos vão ser bem limitados. Se eu tentar exibir os bancos de dados, eu só tenho acesso a esses bancos de dados, né? Banco de dados de teste, banco de dados de informações aqui que já vem configurado por padrão. Então é um usuário que não tem muitos privilégios. Se eu tentar criar um banco de dados, eu não vou conseguir porque eu não tenho essa permissão. Então eu vou sair e em seguida eu vou colocar MySQL -u de usuário root. Esse usuário não tem senha, então não preciso colocar o parâmetro -p. Então eu não coloco. Quando eu der Enter, eu já entrei no banco no MySQL, e nesse banco de dados, né, nesse gerenciador, eu tenho acesso agora
a informações bem mais... Opa, deixa eu digitar aqui corretamente. Show Databases. Eu tenho acesso a bem mais informações. Então, note que agora apareceram outros bancos de dados que não estavam disponíveis para o usuário anterior. Então, com o usuário root, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive criar um novo banco de dados. Vou criar um banco de dados chamado TechWeb, ponto e vírgula. Essa mensagem informa que não ocorreu nenhum erro e ainda uma linha no banco de dados foi afetada. Então, se eu mandar exibir agora os bancos de dados, a gente vai ver que o TechWeb está presente aqui. E é ele que a gente vai utilizar durante a nosso desenvolvimento. Então, se eu voltar para cá, a gente vai ver aqui que eu vou precisar criar um banco de dados. Se eu quiser manipular esse banco de dados, eu tenho que selecionar o banco de dados com a operação Use, e essa operação exibe todas as tabelas. Se a gente estivesse no ambiente final, em um ambiente em que eu quero disponibilizar o meu sistema para o público, eu precisaria executar essa opção. Então a gente vai pular ela, a gente não vai estar utilizando essa opção, tá? Então essa opção aqui também não vai ser utilizada e a gente vem direto para cá. Eu tenho que selecionar o banco de dados com essa operação. Opa, então deixa eu só configurar aqui. Eu estou utilizando a máquina virtual. Deixa eu fazer aqui uma adaptação para permitir copiar e colar de um lugar para o outro, tá? Em seguida eu vou copiar, colar só para facilitar minha vida aqui, tá? Mas eu poderia digitar diretamente use TechWeb, ele seleciona o banco de dados. Então nesse momento, se eu fizer show tables, não existe nenhuma tabela, então vai aparecer essa mensagem. Então agora eu vou criar a tabela usando esse comando. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar dessa forma. Copiar, colar, consegui. Show tables, aparece aqui a tabela, né? Describe, user, aparece aqui os campos dessa tabela. Vou tentar aqui inserir uma informação, né? Vou inserir esses dados aqui, tá? Vou copiar isso aqui, Ctrl C. E aí como é que é o comando de inserção do MySQL? Insert into nome da tabela, aliás, user values. E aí abre parênteses e aí eu coloco na ordem essas informações aqui. A primeira opção eu vou colocar null para indicar que eu quero utilizar o autoincremento do MySQL para ID. Então o último valor usado vai ser incrementado de uma unidade e vai ser atribuído a esse novo usuário. Em seguida eu vou informar o nome, e-mail, nome de usuário e a senha usando a função SHA1. Opa, deixa eu dar o Ctrl V aqui. Estou criando aqui usando null. Nome da pessoa, fulano de tal, e-mail é esse, usuário, fulano com 2 L's e com 2 N's, e a senha SHA1 e entre aspas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a senha desse usuário. Em seguida, eu tenho que fechar com parênteses e ponto e vírgula. Então, ó, com essa opção aqui está indicando que não houve falha, quer dizer que eu consegui inserir esse valor na tabela user. Esse comando faz uma consulta de todos os usuários dessa tabela, né, de todos os itens dessa tabela e retorna todos os campos dela. Então tá aqui, retornou a tabela com ID, nome, e-mail, nome de usuário e a senha. E perceba que a senha foi criptografada utilizando o algoritmo SHA1, tudo bem? Certo, então feito isso, o que a gente vai fazer em seguida? Aqui dou a opção também de utilizar o phpMyAdmin. Se a gente olhar aqui no champ, eu tenho acesso também ao phpMyAdmin. Basta eu acessar aqui, ó, admin, que eu vou ser jogado para localhost /phpMyAdmin e aqui eu consigo navegar nos bancos de dados e consigo fazer qualquer coisa, né? Então tá aqui, TechWeb. Nesse banco de dados tem a tabela user. Aqui tá o esquema da tabela, né? Cadê? Deixa eu me situar. Aliás, aqui está o valor que eu inseri, aliás, né? É o ID1, fulano de tal, e-mail, username e aqui a senha, tá? Então, é uma forma mais amigável de interagir com o banco de dados. Certo? Se eu quiser inserir alguma informação, apagar, posso fazer tudo isso a partir daqui, certo? Deixa eu maximizar aqui para a gente ver melhor.
Faz tempo que eu mexi com isso daqui, então deixa eu ver se eu encontro alguma opção pra gente testar aqui. Se eu marcar aqui, ó, eu posso apagar, né? Posso editar, posso fazer alguma coisa com ele. Aqui, se eu quiser inserir, eu venho pra cá, coloco, deixo em branco para usar o autoincremento. Posso colocar aqui o nome, e-mail, nome de usuário e a senha. Eu posso fazer isso diretamente aqui, tá? Mas se eu quiser utilizar a função SH1, eu vou ter que fazer uma consulta SQL, tá? Então eu posso vir para cá, crio uma consulta de inserção, insert, into, tá? Então eu poderia, por exemplo, pegar aquele comando lá que a gente tinha visto, cadê o insert? Tudo isso daqui, copiar e colar para essa seção aqui, que funcionaria da mesma forma. Então se eu mandar executar esse comando, ele vai criar um novo usuário com essas mesmas informações, só que agora com um ID diferente, tá? Não vou fazer isso porque a gente não vai precisar nesse momento. Então não vou estar utilizando o PHPMyAdmin, deixa ele para lá. Eu já criei o usuário que eu vou precisar utilizar no meu problema, e aqui agora a gente vai dar continuidade, tá? Obtendo o CodeIgniter, isso aqui eu já fiz, eu já baixei o CodeIgniter, já vi que o sistema está sendo servido, né, já está funcionando, já atualizei essa informação. Perceba que aqui esse IP é o IP da minha máquina que eu estava utilizando no momento em que eu estava produzindo esse documento, tá? Como é que a gente fez agora há pouco? Eu coloquei lá http meu sistema web, foi isso? Se a gente voltar para cá, application, config. Aliás, eu não coloquei isso aqui ainda, tá? Está em branco, né? Então, o documento sugere que a gente altere essa informação de branco para algo preenchido. E aí, o que eu vou preencher aqui vai depender do ambiente em que eu estiver trabalhando. Aqui, domínio do meu projeto, né, do projeto que eu estou desenvolvendo, é esse. Então, eu posso copiar, colar, e aí eu vou ter resolvido essa etapa aqui, tá certo? Então se eu tentar acessar novamente, né, o mesmo site, a mesma página, o mesmo endereço, nada vai ter sido mudado. Em seguida, preciso baixar esses arquivos aqui, né? Deixa eu copiar isso para você, vou abrir aqui um arquivo. Colar aqui só para a gente fazer o download e salvar no lugar corretamente, né? Vou abrir o arquivo, Ctrl S para salvar. Vou lá em c:/champ htdocs, meu sistema web, static css e salvo bootstrap.me. Salvei bootstrap.me. Próximo arquivo, esse outro, agora é um JavaScript. Esse JavaScript a gente vai salvar em outra pasta. Carregou, Ctrl S, static, JS, já está com o nome corretamente, salvei. Em seguida eu venho para essa outra opção, Ctrl S, Ctrl C, aliás, Ctrl V, carregou, Ctrl S para salvar, salvo no mesmo local. E por fim, esse outro item, Ctrl V, Ctrl S. Opa, tá certo isso, beleza. Dentro de JS, né? Pronto. Se a gente vier para cá, para a pasta static, vai ver que os arquivos já foram jogados aqui, ó, bootstrap.min.css, e os 3 arquivos de JavaScript foram jogados no diretório JS da pasta static. O que é que nós temos a seguir? Definindo e alterando o controlador principal. Para definir o controlador do padrão MVC, né, o C, né, do MVC, devemos criar um arquivo em application/controllers. Então, como eu vou criar um arquivo chamado pages, é importante que esse arquivo tenha o mesmo nome da classe pages, tá? Então vou criar um arquivo em application/controllers chamada pages.php. Como é que eu vou fazer isso? Como eu estou utilizando o Notepad++, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, novo, e aí salvar como,
Ctrl Alt S, né? Em seguida eu tenho que buscar aqui Application, Controllers, e aí eu coloco aqui pages.php. Salvei o arquivo pages.php. Em seguida eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou colar no arquivo que eu acabei de criar. Então eu tenho aqui um arquivo em que eu estou definindo a classe pages e ela herda de CI_controller. Leia com calma o documento que tem explicando direitinho o que é que isso significa. Dentro desse controlador eu tenho uma função, né? Por se tratar de uma classe, geralmente se chama de método, né? Eu tenho aqui um método chamado view. Esse método recebe como argumento um valor que vai ser atribuído à page, e caso esse valor não seja enviado, vai ser utilizado o valor home por padrão. Em seguida, com essa função, eu estou carregando o arquivo home, que se encontra na pasta views. Então, se esse arquivo não existir, vai dar um erro. Vou salvar. Em seguida, eu vou atualizar aqui, ó, indicando controlador pages /view. Deixa eu só entender o que aconteceu. Pages /view. Deixa eu ver se eu salvei no lugar corretamente. Application, Controllers, Pages. Acontece nas melhores famílias. Deixa eu ver o que está faltando. Não está encontrando isso. Deixa eu tentar colocar aqui com index.php. Beleza. Eu tenho que colocar index.php porque esse servidor não está configurado para aceitar a remoção do index.php. Então é importante que a gente utilize o index.php para em seguida colocar aqui o nome da classe e o nome da função. Agora, ó, consegui acessar o framework, só que ele está dizendo aqui que o arquivo home.php ele não existe. Eu tenho que criar ele primeiro. Então vou fazer aqui novamente, ó, novo arquivo, Ctrl Alt S, venho para cá para views, e aqui eu vou salvar home.php. Ao salvar e atualizar, a gente vai ver, ó, que vai aparecer uma página em branco. Essa página é justamente o que eu acabei de criar. Então se eu salvar aqui, ó, vai aparecer isso. Tudo bem? Beleza. O que eu vou fazer agora? Se eu vier para cá, eu vou ver que o arquivo, né, que eu criei, ele vai ter esse conteúdo. Em vez de criar esse conteúdo, eu vou direto para cá. Ó, vou pular para cá, vou baixar esse arquivo. Tá bom? Vou baixar esse arquivo, Ctrl C. Ctrl S e vou salvar dentro de CSS. Em seguida, baixo o arquivo enviado para o seu e-mail denominado Home Starter Template. O que eu vou fazer? Só para a gente dar uma acelerada, eu vou acessar getbootstrap.com.br, documentação, aliás, exemplos, deixa eu ver, e aí eu vou vir para cá, ó, Framework, Starter Template, vou clicar aqui, abre essa página, vou apertar Ctrl U, Ctrl A, Ctrl C, selecionei tudo, copiei, e aí eu vou copiar, deixa eu ver, vou copiar para esse arquivo, Ctrl S, salvei, não vou mudar nada agora, vou atualizar a página para a gente ver como é que tá. Atualizando, ó, carregou o template, só que os arquivos de CSS não foram encontrados. Vou localizá-lo de acordo com a configuração que eu fiz do meu ambiente. O que eu tenho? Eu tenho que encontrar o arquivo bootstrap.min.css. Onde é que ele se encontra? Ele se encontra dentro da pasta static, né? Ele se encontra na pasta static/css/bootstrap.min.css. Sempre que eu referenciar um arquivo que vai ser incluído em um HTML, é importante que a gente utilize a função base URL. Então vou dar aqui um Ctrl X com aquela opção. Vou colocar essa instrução PHP indicando que eu quero utilizar a função base_URL entre aspas, aspas simples, para não confundir com aspas duplas,
tá? E aí eu vou indicar como argumento dessa função esse local. Então o que ele vai retornar para mim? Vai retornar para mim o valor que eu coloquei em base URL, que é o que? http //localhost /meu sistema web /static /css /bootstrapmin.css. Isso vai facilitar eu atualizar esse local quando eu mudar meu sistema do meu ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção. Então, se eu salvar, a gente vai ver que vai dar um erro. Esse erro é porque a função base URL não foi localizada. Para utilizar ela, eu preciso vir aqui em config, autoload. Essa informação está descrita nesse documento, tá? Leia direitinho, não pule etapas como eu fiz, a não ser que você realmente esteja entendendo o que está sendo feito, tá? Mas aqui em algum lugar está indicando como proceder, tá aqui, né? Essa opção aqui está indicando isso, ó. Eu tenho que ir lá no arquivo autoload.php, procurar essa informação que está dessa forma e alterar para essa outra forma. Vou mostrar na prática o que isso significa. Significa que a gente tem que vir aqui, ó, application, config, arquivo autoload. Nesse arquivo, ó, tem várias opções para a variável, para o array autoload. Uma dessas opções é a opção helper. Em helper, eu posso incluir várias funcionalidades para trabalhar com URL, para trabalhar com arquivo, dentre outras, tá? Como eu estou precisando utilizar o base URL, eu preciso carregar essa opção primeiro. Então vou salvar, Ctrl S, e agora sim, ó, sem fazer nenhuma outra alteração, o sistema passou a funcionar. Agora eu vou atualizar as outras informações para poder a página se mostrar corretamente, tá? Então vou voltar aqui para Home, vou localizar os demais arquivos. Um desses arquivos, ó, é o starter template.css. O que eu vou fazer? Base URL static /css /starter template, Ctrl S. Quando eu fizer isso, ó, a página já se ajustou de acordo com as regras que foram definidas nos arquivos que eu pedi para você baixar. Em seguida, eu tenho também os arquivos de JavaScript. Todos esses arquivos, ó, o arquivo jQuery está online, eu estou encontrando ele. Mas eu tenho esse arquivo salvo no meu sistema. Então, vou apagar tudo isso e vou utilizar aquele que eu baixei. Ele se encontra em static /js e tem esse mesmo nome que tem aqui no arquivo. Ctrl X. Nessa posição eu vou colocar base URL. Faça com calma em casa, pause o vídeo, tenta entender o que está sendo feito para que você não se confunda e não gere nenhum erro, tá ok? Vou fazer o mesmo para os demais. Essa opção aqui eu posso excluir, né? Não vou precisar dela. Em seguida, essa opção aqui eu vou fazer o mesmo aqui de cima, só que agora para proper, né? Se encontra em static /css /proper.js. Vou recortar, vou utilizar as tags PHP para incluir a função base URL. Dentro das aspas, Ctrl V. Aqui é a mesma coisa. Static, Ctrl X, tags PHP, base URL, Ctrl V, salva. E aí se eu carregar, nada vai ter sido alterado porque eu não estou usando os arquivos de JavaScript. Mas está aqui, ó, eles são localizados normalmente. Opa, esse daqui tem um problema. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Arquivo não encontrado. Esse daqui é o proper.js. Bootstrap está ali. Cadê o proper? Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Static JS proper.min. Popper. Ah, é porque eu estou utilizando CSS, ó. Coloquei errado, né? Aqui é JS. Salvei. Se eu atualizar aqui, ó, agora sim ele está disponível. Ok? Então, basta agora eu utilizar as funcionalidades do Bootstrap que eu vou ter acesso, ó. Inclusive, ó,
Se não tiver o JavaScript configurado, ó, isso aqui não vai ser permitido, tá certo? Se por acaso esses arquivos não forem encontrados, algumas dessas funcionalidades não vão ser utilizadas, ó. Perceba, ó, que a opção aqui, ó, quando eu clico, não aparece mais, porque eu removi o JavaScript. Então tenho que considerar o JavaScript caso eu queira utilizar essas funcionalidades aqui, que são próprias do Bootstrap, mas que fazem o uso do JavaScript, né, do jQuery, do próprio JavaScript do Bootstrap, ok? Então é importante que ele seja carregado de fato. Em seguida, o que a gente fez? Né? Tem vários outros itens aqui. Um deles vai ser o seguinte: eu vou pular para cá e vou definir aqui um template para essa minha pasta, para essa minha página, aliás. Então vou voltar para cá. Aqui nos diretórios eu vou navegar até Views. E aqui eu vou criar uma pasta chamada Templates. Templates. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o arquivo que eu estava trabalhando, que é esse daqui, home.php, e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, do cabeçalho, pegar toda essa parte até aqui, e vou deixar daqui para baixo para outros locais, ó. Vou pegar tudo isso até essa posição antes de main, tá bom? Isso aqui está sendo explicado lá no arquivo que eu mandei para vocês, no PDF que vocês têm acesso. Então, Ctrl X, em seguida vou abrir um novo arquivo, Ctrl V, salvar como, venho para Templates e vou definir aqui o arquivo chamado header.php. Salvei. O mesmo eu vou fazer, só que agora para essa parte de baixo. O restante, depois dessa parte central, ó, Ctrl X, abro um novo arquivo, Ctrl V, salvar como, templates, e aqui eu vou colocar footer.php. Em seguida, o que restou, eu vou salvar como, vou criar aqui uma pasta chamada Pages, e nessa pasta eu vou chamar somente de Home. Então, o que vai acontecer? Todas as páginas que forem diferentes, elas somente alterarão esse pedacinho aqui. Tudo que tiver no cabeçalho e tudo que tiver aqui no rodapé será igual para todas as páginas que eu estiver utilizando. Tudo bem? Então, depois de ter feito isso, eu vou voltar para Pages e agora eu vou fazer uma atualização aqui. Tá? Essa opção aqui, essa segunda opção da chamada, eu vou tirar daqui e vou criar um arquivo chamado Data e vou utilizar ele como argumento só para a gente deixar um pouquinho mais separado essas responsabilidades aqui, tá? Então eu criei aqui um array, esse array tem um título e esse título vai ser enviado para o arquivo de cabeçalho e para o arquivo principal e para o arquivo de rodapé também, caso eu queira utilizar as variáveis desse array. Percebam que esse array possui uma posição chamada title e essa posição recebe um valor. Esse valor aqui vai ser uma string que vai corresponder ao parâmetro enviado pela URL, ou então que vai ser atribuído a essa variável chamada page. Então todas as variáveis que eu queira utilizar, tanto no cabeçalho quanto em outros arquivos das views, eu vou definir como um array. Então essas posições de array, quando as views forem renderizadas, elas se tornarão variáveis que poderão ser acessadas diretamente como variáveis nesses arquivos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então tá aqui, ó, defini o array. Agora, se eu fizer isso daqui, eu preciso considerar agora a pasta que eu acabei de criar. Se eu carregar diretamente pages/home, salvar, olha o que vai acontecer. Desculpa, eu estou utilizando a variável data e esqueci de criar ela aqui. Data recebe esse array. Tá. Esqueci de utilizar ele. Tá. Ao atualizar, o que apareceu aqui? Somente o miolo. Se eu apertar Ctrl U, a gente vai ver que tem somente o miolo do HTML. Não tem aquela parte que eu salvei em cabeçalho, nem tem a parte que eu salvei no rodapé.
Isso quer dizer que toda vez que eu for carregar agora, eu preciso considerar um rodapé. Como é que eu vou carregar o rodapé? Eu carrego header, aliás, templates, barra, header. Quando eu salvar, perceba que agora, ó, carregou o cabeçalho, tem aqui o miolo, mas está faltando o restante do arquivo. Visualmente a gente não percebe nenhuma diferença, mas se eu fizer Ctrl U, a gente vai ver que está faltando um restante aqui depois do main. Está faltando lá os arquivos de JavaScript. Então quer dizer que essa opção, ó, não está funcionando ainda. Então para isso eu tenho que usar o mesmo recurso depois do miolo da página e dizer que eu quero carregar agora o arquivo footer, o arquivo de rodapé. Quando eu salvar e atualizar, agora perceba que isso aqui funciona. Funciona porque todo o restante do arquivo foi carregado. Isso aqui que estava faltando está lá no arquivo rodapé, né, no arquivo footer.php, e ele foi carregado agora com essa última opção. Tá? Beleza, o que a gente tem a seguir? A gente fez tudo isso, agora eu vou criar um arquivo chamado login.php dentro de pages. Tá? Então, dentro de pages eu vou criar login.php. Como é que eu vou criar? Vou criar com base nesse mesmo conteúdo aqui. Então vou abrir o home, vou alterar ele e vou salvar como login.php. O que é que eu vou colocar nesse documento? Vou colocar tudo isso que tem no formulário. Ctrl C. Eu vou apagar isso, vou apagar isso. Nessa posição, vou dar um Ctrl V. E aí eu ajeito direitinho aqui para poder não ficar desalinhado. Salvei, Ctrl S. Em seguida, ó, se eu tentar acessar o arquivo views, né, a função views, e enviar login, ele carregou. O que ele carregou? Deixa eu tentar entender, deixa eu ver. Tá. Vamos para cá, para o arquivo pages. Aqui eu estou carregando home, só que eu não quero carregar home. Eu quero carregar o conteúdo que tem na variável page. Então eu apaguei home, deixei somente até aqui. Vou usar o operador de concatenação e enviar o conteúdo da variável page. Então ele vai tentar carregar pages barra tudo que eu enviar depois da palavra view. Ctrl S. Agora se eu mandar atualizar, ó, ele carregou o formulário. Para esse formulário de login, eu tenho também aqui um arquivo de CSS. Ó, vou Ctrl C, vou carregar ele aqui, salvar dentro de... Opa, esqueci de carregar, né? Carreguei, Ctrl S, vou salvar dentro de CSS. Salvei. O nome dele é essa forma aqui, né? Vamos ver como é que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui o arquivo de cabeçalho. Onde é que está a parte de carga do CSS? Aqui, né? Eu vou pegar esse trecho aqui, copiar, colar, e aqui eu vou chamar login, aliás, sign in, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele, vou pegar aqui o nome do arquivo, static CSS, esse é o nome do arquivo. .css. Quando eu salvo, o login fica menor, né? A formulário de login vai ficar menor. Então aqui tem os locais onde eu posso escrever, né? Usuário e senha já estão pré-configurados. Eu já deixei tudo pronto para que você simplesmente copie, cole e use corretamente. Nesse arquivo, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui alguns inputs que eu defini como o campo name, username e password. Username e password. Essas informações vão ser utilizadas lá no arquivo que vai processar esse formulário. Esse arquivo ele vai se encontrar em pages barra, e aí eu vou criar um método chamado processa login. Eu estou utilizando a função site URL para que ele consiga mandar diretamente
para essa URL. Então, automaticamente ele vai incluir index.php barra, vai colocar lá http meu site, meu sistema web, aliás, barra index.php barra pages barra processo login. Ele vai fazer isso de forma automática para mim. Estou usando o método post. Então isso quer dizer que se eu tentar enviar esse formulário, colocar aqui fulano, que é o usuário que a gente criou, colocar aqui a senha, ao tentar acessar, perceba que ele foi jogado para pages barra processo login, só que essa função não existe. Então vou voltar aqui, vou lá para pages, o controlador pages, eu vou precisar criar a função chamada processo login. Essa função já está definida aqui embaixo, basta copiar e colar que vai funcionar normalmente. Vamos para cá, aqui ela, deixa eu ver, cadê? Aqui está, public function processa login. Aqui está tudo que ela vai ter que fazer. Vou dar um Ctrl C, vou colar, deixa eu copiar logo a definição dela completa para não faltar nada por engano. Aqui. Vou apagar essa opção aqui. Cadê? Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Vou apagar. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Vou apagar isso aqui, só para a gente fazer um teste. Vou mandar exibir o nome de usuário e vou mandar exibir também a senha desse usuário. Vou utilizar aqui uma concatenação, só para não ficar tudo colado. Agora se eu tentar mandar esse formulário, acessei aquele documento, só que o que ele está fazendo? Está simplesmente mandando exibir o nome do usuário e a senha. Isso foi feito porque lá nesse formulário eu estou utilizando uma função que recupera os dados do formulário, que é através do input, post, do objeto que eu estou utilizando. Isso daqui é uma função do próprio CodeIgniter para recuperar as informações do formulário de forma mais segura. Os dados já vêm filtrados, tá bom? E essa filtragem é feita pelo framework. Vou dar aqui um Ctrl Z, deixar do jeito que estava antes, porque isso daqui vai ser utilizado, vai fazer o uso lá do banco de dados que a gente criou, da tabela que a gente criou. Só que eu vou precisar ainda criar um arquivo de model. Esse arquivo eu não criei. Dentro desse arquivo model vai ter uma função chamada autenticar, que eu vou enviar usuário e senha. Ele vai devolver para mim verdadeiro ou falso. Aliás, vai devolver para mim o usuário do banco de dados, uma tabela com a linha dessa informação, ou uma tabela vazia. Se ela retornar uma tabela vazia, ele vai retornar um valor nulo, o framework vai identificar ele como sendo um valor nulo, e aí vai mostrar uma mensagem de erro, vai direcionar para um lugar incorreto. Então esse teste vai acontecer aqui, se result, se isso daqui for diferente de falso, eu vou carregar uma página chamada sucesso, enviando o título sucesso. Caso contrário, eu vou carregar uma página chamada erro login, enviando o conteúdo erro de autenticação. Então vamos ver como é que eu defini aqui no arquivo para a gente copiar e não ficar muito diferente daquilo que eu havia planejado. Para acessar o banco de dados, eu vou ter que criar um arquivo de modelo para interagir com o banco de dados. Só que para que eu consiga interagir com o banco de dados, eu tenho antes que configurar o meu banco de dados no framework. Então eu tenho que encontrar o arquivo chamado application/config/database.php, procurar as informações de configuração do banco de dados e aí atualizar ele corretamente. Eu teria que colocar aqui TechUser, TechWeb123, TechWeb nesses campos se eu tivesse configurado dessa forma. Como nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês, o que é que eu tenho? Username não é TechUser, e sim usuário root. A senha não é TechWeb123, e sim a senha em branco. E o banco de dados TechWeb, tá? Então essas três linhas aqui eu vou copiar para o arquivo database que tem lá no framework. Então vamos abrir aqui o application/config/database. Vou mandar editar. Aqui
tem uma explicação de como funciona esse arquivo, então a gente vem direto para cá, para esse campo, ó, e eu vou alterar username, password e database. Vou dar Ctrl V para atualizar com os dados que eu busquei lá do arquivo e salvar. Agora sim, o framework vai conseguir se comunicar com o banco de dados, porque esse usuário tem acesso ao banco de dados, ele não precisa de senha e esse banco de dados existe também. Tá? Então é isso que eu vou estar utilizando para configurar o banco de dados. Depois de ter feito isso, vamos lá ver o que eu preciso fazer. Vou precisar criar um arquivo chamado usermodel.php, vou utilizar esse mesmo nome aqui, dentro de application/models. Ctrl C, vou abrir aqui um novo arquivo, Ctrl Alt S para salvar como, dentro de models, nome do arquivo user_model.php. Nesse arquivo eu vou criar uma classe com o nome userModel que vai herdar de CI_model. Isso já está aqui, né? Eu não vou precisar fazer isso, porque isso já tem aqui em algum lugar. Aqui, ó. Basta copiar e colar e aí essa funcionalidade já vai estar disponível para a gente. Ctrl V, salvei. Então aqui eu tenho uma classe chamada userModel que herda de CI_model. Existe uma classe construtora, que é a classe que é invocada no momento em que o objeto dessa classe é criado, e essa classe faz a chamada load database para carregar as configurações do banco de dados e realizar a conexão quando for preciso. E aí tem um método chamado autenticar que vai receber o nome de usuário, a senha. Eu tenho aqui uma consulta utilizando Active Records que o CodeIgniter utiliza. Então quando eu fizer o uso da função getWhere, é como se eu estivesse fazendo o uso da função select. Aí eu informo aqui select todas as informações da tabela. E aí de qual é a tabela? A tabela user, que eu envio como argumento. E o segundo argumento é o argumento da cláusula where. Então, select asterisco from user where username é igual a username e password é igual a sh1 password. O PHP tem a função sh1, então eu vou aplicar essa função na senha para que essa senha criptografada possa ser comparada com a senha criptografada do banco de dados. Tá? Em seguida, essa chamada vai retornar para mim uma resposta. Essa resposta vai ser uma resposta da consulta feita no banco de dados, que pode ser um valor nulo ou um valor diferente de nulo. Caso eu não encontre esse elemento, essa chamada aqui vai retornar o valor nulo. Caso contrário, aliás, essa chamada vai retornar uma resposta, e com base nessa resposta, essa chamada aqui, eu vou chamar aqui um array produzido por essa chamada anterior, ela vai ser um valor nulo, vai retornar nulo, ou um array contendo os elementos que eu estou buscando. Se o usuário existir, ele retorna um array com aqueles elementos. Se o usuário não existir, ele vai retornar o valor nulo. E aí com isso, lá na classe de controle, eu vou fazer o teste, né? Se diferente de falso, faça uma coisa. Se foi igual a falso, né? Foi equivalente a falso, faça outra coisa. Tá bom? Então, salvei. E agora eu vou tentar fazer o uso aqui no formulário. Eu vou colocar aqui uma senha inválida. Beleza. O que aconteceu? Ele conseguiu se comunicar com o banco de dados. Eu sei disso porque não gerou nenhuma mensagem de erro. Se eu voltar aqui e alterar essa configuração aqui do banco de dados, ó, basta que eu altere uma linha e essa linha esteja errada, que quando eu tentar acessar, ó, vai gerar uma mensagem de erro e essa mensagem dizendo que eu não consegui acessar o banco de dados. Como estão corretas, não existiu nenhuma informação aqui que diz respeito ao acesso ao banco de dados, e sim ao acesso a um arquivo chamado erro login.php, ou seja, a classe de controle está tentando acessar esse arquivo, mas não está conseguindo. Da mesma forma, se eu colocar os dados corretamente, ele vai tentar acessar o arquivo sucesso que eu não criei ainda também. Então o que eu vou fazer em seguida? Vou criar os arquivos errologin.php e sucesso.php dentro de pages, baseado nos arquivos que já existem,
e aí eu vou colocar esse conteúdo aqui em cada um desses arquivos, tá? Então, vou colocar isso no arquivo erro_login. Então, vou pegar aqui o arquivo login, vou alterar apenas o miolo. Aliás, basta substituir tudo que já dá certo, né? Então, quando eu fizer isso, ó, salvar como, não posso esquecer de salvar como, senão eu vou sobrescrever o arquivo login, e aí vou colocar aqui erro_login.php. E para o arquivo sucesso eu vou copiar esse outro conteúdo. São conteúdos bem parecidos, mas a gente vai ver uma pequena diferença só para saber que a gente está realmente sendo direcionado para um lugar ou para o outro, dependendo da resposta que o nosso sistema vai estar obtendo com base nos dados enviados. Opa, eu salvei sem querer. Ctrl Alt S, sucesso.php. Em seguida, agora eu vou colocar uma senha incorreta. Agora sim, ó, sou enviado para erro de autenticação. Nessa página tem um botão que eu criei. Como é que eu criei esse botão? Eu criei esse botão, deixa eu abrir aqui o arquivo views, pages, erro login. Eu criei o botão com a função anchor. Essa função recebe o link, né, o URL que vai ser utilizada dentro do sistema para poder ser acessada. Eu estou enviando aqui apenas o controlador, view, login, mas o framework trata de traduzir isso daqui para http localhost meu sistema web index.php pages view login. Então essa informação que vai ser produzida pela função vai ser inserida no atributo href do elemento A, e o valor exibido vai ser esse daqui, né, o valor exibido pelo link. E aqui eu estou enviando um array contendo os atributos extras que vão ser utilizados por esse link. Estou definindo uma classe que é do tipo btn_primary. Essas classes pertencem ao Bootstrap, então se eu colocar aqui, por exemplo, success, ele vai mudar de azul para verde, usando a definição própria do Bootstrap. Tá? Então se eu mandar atualizar, o botão mudou de cor. Tá? Então eu vou dar aqui um Ctrl Z para ele se manter azul como estava antes. Então o nome voltar, se eu passar o mouse em cima, a gente vai ver lá no cantinho esquerdo a URL para onde ele vai ser direcionado. Localhost meu sistema web index.php pages view login. Se eu clicar, volto para o formulário. Então agora eu vou colocar aqui fulano e a senha 123456. Login, vou ser direcionado para a página sucesso. Tá? Beleza? Então como é que eu faria aqui o controle desse usuário, né? Como é que eu deixaria esse usuário logado? Eu teria que definir aqui o uso de sessões. E aí eu vou deixar isso daqui para que vocês pesquisem o framework, como utilizar sessões para manter o usuário logado nos outros acessos, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo por aqui, já que foi isso que eu havia proposto. Então eu mostrei aqui para vocês como configurar o Champ, como configurar o CodeIgniter, como criar uma classe de controle, como criar uma view, como configurar o banco de dados, como criar uma classe de modelo para se comunicar com o banco de dados e fazer com que a classe de controle interaja com os arquivos de view e os arquivos de model. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer para definir os nossos sistemas. Então vou encerrar por aqui. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas acredito que ele tem muitas informações para ajudar vocês no desenvolvimento do restante do trabalho, ok? Caso apareça alguma dúvida, não deixe de pesquisar antes no Google, nos próprios fóruns do CodeIgniter. Existe uma documentação muito bem detalhada de todas as funções desse framework e existe uma comunidade ativa também de uso desse framework, tá bom? Então é muito fácil você pesquisar por um problema e esse problema já existir uma solução para ele, tá bom? Caso você faça isso e não consiga encontrar uma solução e ainda assim esteja tendo dificuldade, envie para mim a dúvida, envie para mim o pacote compactado, que aí à medida que for surgindo tempo aqui na minha correria também, eu vou dar uma olhada no pacote de vocês e tento identificar onde é que está o problema de vocês, tudo bem? Então, forte abraço
Bom trabalho para todos vocês e até logo.